Ateliê Danier apresenta como fazer. Eu usei a linha Anne nessa cor aqui, a cor Amoras 6313. Então eu fiz em fio duplo, tá? Tem o fio aqui que vem do próprio novelo, e aqui dentro você consegue buscar um rolinho. Nesse tipo de linha que não tem o barbante, né, o cone de barbante, você consegue pegar um rolinho lá dentro e aí você procura a ponta. Então a gente tem a ponta de fora que já vem aqui solta e aqui dentro a gente desembola até achar a outra ponta, ó. E a gente junta as duas pontas para fazer o fio duplo, tá? Já ensinei aqui, tem um vídeo que fala sobre isso, então é assim que a gente vai fazer essa peça. Eu usei a agulha 3,5 milímetros porque eu não queria nem que ficasse muito apertado como ficaria com a número 3 e nem que ficasse muito folgado e aberto os pontos como ficaria com a agulha número 4. Você vai precisar medir essa peça de acordo com a altura do seu busto, né, que você quer que fique do seu busto. Eu queria que ficasse bem apertadinho, então eu comecei com mais ou menos 40 correntinhas, tá? E aí, então, o que você vai fazer é fazer as correntinhas e medir no seu corpo. Então, eu comecei ali fazendo 40 correntinhas pro tamanho que eu desejo. E aí, então, como eu disse, você vai lá e faz o número de correntinhas e vai vendo se vai ficar bom ou não para o tamanho do seu busto. Quando você tiver o número de correntinhas suficiente, você para e aí a gente vai começar a fazer a primeira carreira. Então tá, você fez ali o número de correntinhas que você acha que fica bom pro tamanho do seu busto. O que a gente vai fazer agora é fazer um ponto alto e seguir uma carreira reta de ponto alto. A diferença é que nessa primeira carreira, a gente não vai pegar aqui, ó, onde a gente pega normalmente, que é na parte de cima da correntinha. A gente vai pegar em um outro local. Então, vamos lá começar. A gente pula 1, 2, 3, no quarto ponto alto, que seria aqui. Normalmente, eu pegaria aqui nesse buraquinho, mas eu não vou pegar, o que eu vou fazer é virar lateralmente e pegar aqui, ó, nessa laçadinha que é feita aqui atrás do ponto. Então, insiro a agulha, passo, ó, perceba aqui, eu pegaria normalmente aqui, tô pegando na parte de trás, na laçadinha de trás. E aí, eu faço, então, o ponto alto. Novamente, vou seguindo, ao invés de pegar aqui, eu vou pegar na laçada de trás do ponto. E assim a gente vai fazendo por toda a carreira, por toda essa primeira carreira. Por que que a gente está fazendo isso? Porque ao pegar nesse local, a gente faz com que o ponto, ó, fique dessa forma. Quando a gente olha de cima, uma carreira de ponto alto, é assim que a gente vê as correntinhas nesse formato. E quando a gente olha de baixo, ó, pegando dessa forma, a gente vê exatamente igual, a gente vê aqui em cima. Se a gente pegasse, por exemplo, aqui onde a gente pega normalmente, ó, fica como se fosse uma linha da correntinha, porque a gente tá pegando no meio dela e não de uma outra forma. Então, olha a diferença. Quando a gente pega no lugar que eu orientei a pegar agora, fica desse formato. Quando a gente pega no lugar normal que a gente pegaria, fica essa linha reta aqui, ó, como se fosse, forma essa linha reta. Então, essa primeira carreira inteira, a gente vai pegar nesse localzinho aqui que eu mostrei, que eu acabei de ensinar. Pra deixar esse efeito na peça, esse charme, digamos assim. Vendo por outro ângulo. Então tá, você vai fazer, né, um ponto alto para cada correntinha de base, de acordo com o tamanho que você escolheu. E agora a gente vai subir a carreira de forma reta, como eu já ensinei também aqui no canal. Então, a gente faz 2 correntinhas, vira o trabalho, laçada na agulha, não faz esse primeiro ponto aqui, nesse primeiro buraco, vamos no próximo, a gente faz um ponto alto para cada ponto de base. E a gente vai fazer esse trabalho, somente isso, a gente vai fazer uma carreira reta, um retângulo, né, pra gente conseguir construir o nosso cropped. E aí, é só seguir essa lógica de fazer a carreira reta, que é não fazer nesse primeiro ponto aqui, e aqui no final, fazer certinho novamente. Vamos chegar no final e eu mostro. E chegando aqui no final, ó, a gente tem esse ponto, que é o penúltimo, e tem aqui que são as correntinhas que a gente usou pra fazer como se fosse um ponto alto, né? E a gente vai fazer um ponto alto em cada um deles. Um ponto alto aqui no penúltimo e um ponto alto aqui no finalzinho, ó, no meio dessa correntinha que a gente fez, que a gente subiu. Eu gosto de pegar, ó, perceba que aqui eu peguei só uma laçadinha. Eu gosto de pegar essa e
é essa aqui, de passar no vão, sabe? Aqui, ó. Aí a gente fica com duas laçadinhas aqui, e assim a gente dá mais firmeza nesse último ponto, tá? Faz um ponto alto aqui e finalizamos a segunda carreira, e assim a gente vai fazer por todo o trabalho. 2 correntinhas, que conta como ponto alto, vira, não faz aqui, faz no próximo, e segue fazendo carreira por carreira, até ficar num tamanho que fique legal para o seu busto, que fique interessante do jeito que você deseja que fique. Aqui eu tô fazendo desse tamanhozinho, porque ele é uma amostra, tá? Mas aí eu vou mostrar a peça que eu fiz pra mim mesmo. Então, essa é a minha peça, eu fiz de forma que a gente conseguisse 39 pontos altos aqui. Então, a gente tem, né, com 39 pontos altos. E eu fui fazendo carreira por carreira, até ficar de um tamanho que eu achasse que ficaria suficiente, ficaria legal pra fechar no busto. Então, se a gente olhar a peça dessa forma, ó, ela ficou grandona. E eu fui medindo no meu corpo. No total, eu fiz 55 carreiras retas, que são essas carreiras aqui, né? Fui contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e fui contando. Deu 55 carreiras retas, com pontos altos, exatamente iguais, e fiz 2 carreiras, né, nas pontas. Uma carreira aqui, ó, que eu fiz intercalando, então eu comecei com 2 pontos altos, e aí eu fui intercalando uma correntinha, pula aqui embaixo e vai fazendo, para formar justamente esses espacinhos para eu passar o cordão na hora de fechar. E agora eu vou fazer o outro lado aqui, a mesma coisa, né? Essa aqui é a carreira que eu tinha começado, e vou fazer igual eu fiz nessa aqui, pra gente ter o cordão. E assim a gente ficar com o top, ó, nesse formato. É importante que ao fazer a peça, você vá medindo no seu corpo, pra que fique exatamente do jeito que você queira, né? Ou você pode medir com uma fita métrica mesmo, por exemplo, a altura, né, do busto, a altura que é a parte de cima, tem aqui a parte de baixo, e depois a lateral também. Você pode fazer com a fita métrica, mas lembre de considerar, né, que o crochê, ele estica, né? Então, assim, quando você puxa, ele vai esticar, então precisa fazer considerando isso, pra ficar certinho no corpo. Então, o que a gente fez aqui de um lado, né, intercalando correntinhas com uma correntinha com bloquinhos de pontos altos, a gente vai fazer do outro lado. E aí, finalizar depois com uma carreira de ponto baixíssimo, só pra dar um efeito mais tchan na peça. Perceba, ó, que desse lado aqui, tem essas correntinhas sobrando. Porque, normalmente, quando eu vou fazer a peça, eu faço correntinhas em excesso e vou medindo no meu corpo, porque aí fica mais fácil pra eu descobrir, né, o tamanho exato. E aí, às vezes sobra. Então, eu vou mostrar o que eu faço quando sobra isso aqui, pra não precisar cortar nem nada. Vamos lá. Então, tem essa sobra aqui de correntinhas, o que eu vou fazer? Tem a ponta aqui, e aqui tem o nozinho. Eu vou simplesmente desfazendo esse nozinho, até que eu encontre ali a ponta, né, que é a correntinha inicial dos pontos. Então, a gente tem que descobrir o organismo aqui da coisa. Então, aqui tá a ponta, o nozinho final tá vindo daqui, eu puxo e desfaço a correntinha. Desse lado a mesma coisa, desfaço. E assim eu vou desfazendo. Se eu puxo, ele vai apertar e vai finalizar. Eu não quero fazer isso, então eu descubro onde tá, né, de onde é que ela tá vindo e puxo, olha só. Pra então eu desfazer. Novamente, ó, tá vindo daqui, então eu puxo e desfaço. Puxo e desfaço. Com a agulha também dá pra fazer isso, ó, insere a agulha aqui nesse vãozinho e puxo. Insere a agulha aqui no vão e puxa. Insere a agulha no vão e puxa, e assim a gente vai fazendo até que chegue, ó, tá chegando já no ponto que é o ponto da peça. Então, chegou aqui, eu aperto e pronto. Já desfiz todas aquelas correntinhas que estavam aqui em excesso. Depois a gente só esconde o fio aqui pela peça, como normalmente a gente já faz, né? Pra não ficar aqui na sobra. Vai escondendo e corta. Então, eu cheguei aqui na fase de fazer a última parte, eu vou inserir minha agulha aqui, ó. Aqui foi onde a gente fez os 3 pontos altos, né, pra iniciar a peça. Vou inserir a agulha. Com a linha, obviamente. E vou fazer aqui 2 correntinhas, que vão contar como primeiro ponto alto,
vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto, lembrando que aqui é onde a gente fez a parte da primeira carreira, tá? Aqui são as correntinhas iniciais lá do começo, ó. Todas essas são correntinhas iniciais, lembra que eu mostrei que fica nesse formato? Então, é aqui que a gente tá fazendo agora. Fiz 2 pontos altos, vou fazer então uma correntinha para separar. Vou pular esse próximo ponto alto, vou no próximo, e agora eu vou fazer intercalar aqui 3 pontos altos, né? Vou fazer 3 pontos altos, e depois e depois fazer uma correntinha, pular o espaço e intercalar, continuar intercalando de 3 em 3 pontos altos. Para que assim a gente tenha esse espaço para colocar o cordão. Então, você vai fazendo isso aí pela quantidade de pontos que você fez, vai observando. Se de repente estiver faltando espaço ou sobrando, você vai vendo. Por que eu comecei com 2? Porque eu observei o tamanho da minha peça e eu vi que não ia dar pra fazer 3, 3, 3. Então, eu fiz 2. Mas não tem, assim, diferença se você fizer 3, se você fizer 2, se você fizer 4. Só não pode ser um intervalo muito grande, a não ser que você queira que o cordão fique num intervalo muito grande. Então, o que a gente precisa é criar esses espaços mesmo pra gente poder passar o cordão. E aí, pode ser que a gente nem use todos esses espaços, mas a gente tem ele aqui. Se um dia quiser usar, pode usar. Então, a parte de colocar o cordão em si vai depender de cada pessoa, do espaçamento que você queira que ele esteja. Se você quiser que ele fique muito fechadinho, assim, que tenha muitas voltas, aí você vai precisar fazer mais espaços desses. Se você não quiser, então você pode só fazer intercalado. Eu gosto de sempre fazer uma quantidade, assim, que eu acho que é suficiente, porque que seja um pouco a mais até, porque aí se eu precisar desse espaço eu tenho ele ali, né? O crochê a gente sabe que uma vez que a gente faz, já era, né? Não tem como voltar atrás, não tem como refazer, a não ser que você não terminou a peça, mas depois que tá terminado, pra refazer alguma coisa é mais complicado. Então eu gosto de ir fazendo assim, porque aí pelo menos eu tenho o excesso ali e eu tenho uma garantia de que tá ok ali, se eu precisar do espaço vai tá lá. Então aqui no final, pulo um, vou e vou fazendo. Aqui nesse lado aqui, ó, perceba que sobrou mais espaços de pontos. Eu podia ou intercalar 2 pontos, ou então fazer o que eu vou fazer aqui agora, que é simplesmente encerrar mesmo com pontos altos fechados. E aqui no final, que é onde a gente tinha feito a correntinha inicial do ponto, né? A gente tinha feito correntinha pra subir o ponto alto, eu faço ponto alto também, normal. Aí, pra finalizar com chave de ouro, eu vou fazer pontos baixíssimos. Então, na última carreira aqui, então, o que eu faço? Faço uma correntinha, viro o trabalho. Então, agora que tá do lado avesso. E eu vou fazer pontos baixíssimos. Não vou fazer nesse primeiro, vou fazer no próximo. Só que ao invés de pegar aqui, onde normalmente eu pego, eu vou pegar em cima. Então, ao invés de pegar nesse, eu vou pegar aqui em cima, ó. Na metade do ponto. E ponto baixíssimo puxa aqui, né, e passa direto. Insiro aqui no meio do ponto, de cima pra baixo, pego aqui, só uma laçada, puxo e puxo. Então, pego aqui no meio e passo direto, ó, uma laçadinha. Pego no meio e passo direto. Então, vai formar esse espacinho aqui. E aqui, chegando no final, seguimos fazendo até o último aqui, que é na correntinha que a gente tinha feito para iniciar o ponto aqui. Pra finalizar, a gente corta, sobrando um espacinho pra gente poder esconder. E aí, né, puxa aqui pra fazer como se fosse fazer uma correntinha e finaliza. Então, a gente esconde o fio, como sempre, né, aquela lógica de ir escondendo, passando o fio aqui pelos pontos que a gente fez, né, durante todo esse trabalho, até que ele fique de fato escondido e salvo ali, não corre o risco de se soltar. Aqui eu corto e corto.
E aí, gente, pro cordão, que é pra começar a fechar, né, a peça, a gente vai fazer correntinhas. Eu optei por fazer só correntinhas, não fiz uma carreira de ponto baixo, nem ponto baixíssimo, nem nada. Porque como eu tô fazendo com fio duplo, ele já dá uma resistência suficiente no meu ponto de vista. Se você achar que pode acontecer de ceder a peça, sei lá, de não aguentar ali, né, do cordão tá muito frágil, então eu te recomendo fazer uma carreira de ponto baixíssimo ou uma carreira de ponto baixo, tá? Ou seja, voltar fazendo pontos baixíssimos na peça, assim, dessa forma, ou mesmo ponto baixo, o que você preferir. Eu, particularmente, não acho necessário pra mim, então, assim, eu fiz só correntinhas. O cordão que eu fiz pra minha peça deu, basicamente, 1,67, tá? 1,67 m de cordão. Então, olha só, ficou grandão mesmo. E aí, como é que a gente coloca na peça? Aqui em cima tá onde eu comecei com 2 pontos altos e aqui também. E já tem o primeiro vãozinho aqui. Então, eu vou inserir a minha agulha, prefiro inserir com a agulha, tá? Passar aqui pra frente, ó, uma ponta do cordão e a outra ponta do cordão insiro aqui do outro lado, de dentro pra fora, e passo pra frente. Vou deixar as duas mais ou menos na mesma, né, altura aqui certinho. Aqui eu ainda percebo que eu ainda não fiz o acabamento. E agora eu vou inserindo como se fosse um cadarço ou da forma que você achar melhor. Eu gostei da ideia de inserir de dentro pra fora, então eu vou passando de dentro pra fora. De dentro pra fora. E claro que a gente vai intercalar, né? Então aqui agora o outro lado, de dentro pra fora. Mesma coisa aqui, dentro pra fora, aqui também. E assim a gente vai fazendo até chegar lá no final. Pra finalizar, aqui nas correntinhas a gente esconde, né, esse restinho de fio, vai voltando aqui, escondendo, até chegar no finalzinho ali, e depois a gente corta o fio, só pra não desfazer mesmo, sabe?